A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu estou com o coração muito impactado com tudo que está acontecendo nesses dias, bebendo sem pressa das coisas que o Senhor tem falado. Essa última intervenção que o apóstolo Luiz fez aqui, meu Deus, ressaltar que a primeira honra de uma testemunha é completar os sofrimentos de Jesus Cristo. Que sim, existe poder disponível para que a mensagem seja testificada pelos sinais. Mas antes de almejar os sinais, é preciso desejar ser sinal. E o desejo por ser sinal tem a ver com estender ao mundo a imagem de um cordeiro imolado. Ser sinal tem a ver com resistir ao mal de um mundo vingativo e repleto de ódio, com uma vida pacífica e que escolhe se entregar primeiro e não arrancar a vida de ninguém. Ser sinal começa com ir como ovelha muda para o matador e dizer: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. A semelhança de meu Senhor Jesus Cristo, eu escolho me entregar até as últimas consequências, para que o Pai receba a glória e os povos um testemunho. Nesses dias, o Senhor Jesus fez aqui uma costura belíssima. O Espírito Santo fez uma costura belíssima. A palavra do Joe trouxe para nós, por meio dos evangelhos, um evangelista funcionando a partir da boa notícia. Trouxe para nós uma reflexão, em muitas perguntas, mas em suma uma grande pergunta: o que aconteceu que a boa notícia para você envelheceu? E com essa grande pergunta, Joe trouxe aqui um sopro de alegria, um renovo de alegria, que cremos se manifestará por meio do compromisso com a pregação do Evangelho àqueles que não conhecem o Senhor. Como lemos no Salmo aqui, juntos naquele momento: torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito pronto, então ensinarei os transgressores o teu caminho, os pecadores se converterão a ti. E não bastasse nessa costura, veio o apóstolo Luiz ontem compartilhar o coração apostólico de nosso Senhor Jesus Cristo e o propósito eterno escondido atrás desta palavra chamada testemunho. O propósito de Deus de repousar a sua presença sobre um povo disponível a tornar-se sua habitação. Vimos, portanto, que testemunho tem a ver com presença. A palavra e a presença, que geração após geração peregrina entre os povos a fim de tornar Deus conhecido de todos os homens. E ouvindo os meus irmãos, eu fiquei de cara, porque aquilo que o Senhor compartilhou comigo tem a ver com o que uma testemunha é em essência. O que define uma testemunha? E eu já quero de pronto dizer: o que define uma testemunha é palavra, paixão
e poder. Palavra, paixão e poder. A palavra que foi posta dentro dele, que não é palavra dele, é palavra de Deus, associada ao coração de Deus que foi derramado sobre ele. Primeiro ele é amado, para depois poder amar. E nessa partilha de amor, Deus derrama seu coração de amor pelos povos. Ele ama a presença, e ele ama o que Deus ama, derramar sua presença pelos povos. Mas ele não é louco de fazer isso no seu próprio poder ou esforço. Ele faz isso no poder que Deus mesmo disponibiliza a ele. Isso é a testemunha ou a comunidade testemunhal de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nosso texto base, Atos 1:8, vai dizer: então recebereis poder ao repousar sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jesus diz: não saiam daqui até que isso aconteça, até que a própria pessoa divina penetre vocês, porque Ele sonda a mente de Deus, Ele conhece o coração de Deus. Se o coração de Deus não for derramado dentro de vocês, não abram a boca. E Ele não só derramará um coração, Ele fará vocês lembrarem de tudo quanto eu ensinei vocês, disse Jesus. Ele guiará vocês em toda a verdade, portanto não lhes faltará palavra. Quando apresentarem vocês aos reis e às autoridades, não se preocupem, naquela hora será dada a vocês a palavra. Palavra, paixão, e recebereis poder. O poder que acompanha uma pessoa, uma presença que quer ser reconhecida por meio de testemunhas. Palavra, paixão e poder caracterizam uma testemunha. E em meu espírito eu tenho uma forte convicção de que essa é uma manhã de compartilhar poder. Mas o Senhor falou comigo sobre: antes exortem-nos sobre o verdadeiro poder. E por isso eu estou destruído pela sua intervenção. Muito feliz, meu amigo, porque o Senhor me pediu a falar de Jonas, um profeta sem coração, um homem a quem Deus disponibilizou uma mensagem e que achava ter acesso ao poder para fazer o que queria, mas Deus disse: não comigo, não farei o que você deseja, farei o que me apraz. Nessa manhã o que eu quero compartilhar está sintetizado na expressão o código Jonas. É uma exortação a testemunhas que precisam ser um conjunto de palavra, paixão e poder. Porque um profeta sem paixão, ele não é um profeta, ele é um carteiro. Ele não é uma testemunha, ele é um carteiro. Então eu já quero exortar você: se você entrou carteiro nesses dias, o Senhor quer batizar você de paixão. É isso que te torna uma testemunha. Então eu estou com muito temor, como um profeta, trazendo um carteiro para ser a nossa mensagem nessa manhã. Mas essa ideia não foi minha, ela foi de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando questionado sobre o seu testemunho pelos fariseus, operando sinais entre eles e maravilhas, ele começou a provocar a raiva dos fariseus, ao tal ponto em que, em Mateus capítulo 12, após fazer uma série de sinais em sequência, em dia de sábado, e por fim expulsar demônios de um jovem que estava mudo e surdo pelo domínio das trevas, Jesus é acusado de operar pelo poder maligno de Beelzebul. E por que eles fazem isso? Porque o texto diz que eles estavam possuídos de ódio, eles queriam matá-lo. Eles estavam conspirando para matá-lo, e enquanto pensavam em como matá-lo, eles
aproveitavam o tempo para caluniá-lo. E uma dessas calúnias é extremamente ofensiva, porque eles dizem: você expulsa demônios por Beelzebul. E nesse momento, Jesus lhes traz uma dura exortação, porque Jesus está sendo acusado de ser maligno e operar poder por meio de outro Deus. Na cabeça dos hebreus daquele tempo, Satanás é o oposto do Deus de Israel, o príncipe de um mundo mau. E ele está dizendo: você diz ter nosso sangue? É isso que eles estão dizendo para Jesus. Você é da natureza dele. E Jesus devolve com uma duríssima exortação. E nessa exortação está o código Jonas. Esse é o tema da minha mensagem, o código Jonas. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em Mateus 12. A partir do versículo 38, depois nós iremos a Jonas, num paralelo. Mateus capítulo 12. A partir do verso 38. Diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Os mesmos que o acusaram de serem mau, operar por Beelzebul, e que estavam querendo matá-lo. Os mesmos. Por que pedem um sinal? Porque para eles, o que testificaria que o testemunho de Jesus é verdadeiro? Vamos ver se o céu faz alguma coisa para provar que você é quem você diz que você é. Prove-nos que o seu testemunho é verdadeiro. Dá-nos um sinal do céu. E Jesus responde: vocês querem um sinal do céu que testifique que eu sou testemunha de Deus? Tudo bem. O texto segue. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus sabia que os ciúmes, a fúria, o ódio faria aqueles homens arremeterem contra ele, e ele sabia que eles o matariam. Mas o sinal de Jonas vem dizer: vocês querem um sinal de que meu testemunho é verdadeiro? Eu vou dizer para vocês: vocês querem me calar, não é? Mas uma testemunha, mesmo que a matem, Deus a levanta. Ninguém pode calar o testemunho de Deus. O meu testemunho para vocês é que por 3 dias vocês vão pensar ter me deixado quieto, mas eu sairei de lá para dizer a vocês: meu testemunho é verdadeiro. Deus tem um compromisso com o seu testemunho e suas testemunhas. Ele pode levá-las à morte para fazer com que a sua palavra seja compartilhada, mas ninguém arranca a vida delas. A vida delas está em suas mãos, e o compromisso é: pelo meu testemunho e pelas minhas testemunhas, nenhum fio de cabelo cairá da vossa cabeça. Vocês podem morrer, mas eu ressuscitarei vocês dos mortos. Eles não entendem nada, mas a mente deles é ofendida, porque Jonas é um sinal paradoxal. A história de Jonas e o próprio texto que segue vão mostrar para nós diferentes perspectivas sobre quem é Jonas, a depender do olhar de quem o recebe, de quem o observa. Por exemplo,
Verso de número 41: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, Jonas para os ninivitas, o que é? Um mensageiro da misericórdia. Um estrangeiro que entrou na nossa cidade, servo de um Deus estranho. Quando nós o vimos, sabíamos, ele é dos israelitas. Nós já humilhamos esse povo quando os dominamos. Nós arrancamos a pele da cabeça dos seus israelitas. Nós vazamos, doamos a cabeça com pau os seus reis. Deus mandou o seu profeta. Deus agora vai se levantar contra nós. O Deus deles vai propor um combate com o nosso. Só que o mensageiro chega dizendo: Deus vai julgar vocês, mas se vocês se arrependerem, Ele está disposto a ter com vocês comunhão. E eles ouvem: como assim? O Deus deles não é como o nosso. E como diz o próprio Jonas, Ele é Deus coração de manteiga, misericordioso, tardio em ira-se, grande em misericórdia, rico em perdoar. E o que Nínive diz, segundo o texto, Nínive faz, Nínive se arrepende. Então o que é Jonas para Nínive é um sinal de que Deus é misericordioso, de que Deus é compassivo, de que Deus chama os seus inimigos para a comunhão, de que Deus não é Deus que derrama sangue, mas que estabelece cura. Ele não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega. É isso, inclusive, que Jesus, segundo Mateus, enquanto testemunha. Nesse mesmo capítulo, Mateus está construindo um raciocínio para a gente, mostrando o que está acontecendo naqueles dias em que Jesus está sendo caluniado e ameaçado de morte. E ele vai dizer, meus irmãos, no versículo 15 desse mesmo capítulo, volte um pouco comigo. Depois de os fariseus ficarem com raiva, porque ele curou um homem no sábado na sinagoga, diz o texto que eles conspiraram de raiva para retirar-lhe a vida, porque não tem como explicar como esse homem que nós odiamos está fazendo coisa que nós não conseguimos fazer. Mas não é possível. Ele não é dos nossos, ele não se enquadra na nossa patota, não se deixa manipular pelo nosso sistema. As pessoas não podem admirar um homem assim. Acabemos com a fama dele. Mas Mateus mostra quem é que testemunha sobre quem ele é. E aí o verso 15 vai dizer: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiam, a todos ele curou, advertindo-lhes porém que o não expusessem à publicidade, para cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E o que foi dito sobre ele? Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma tem prazer. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará. Não ouvirão nas praças a sua voz. Ele não esmagará a cana quebrada. Ele não apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Quando eles viram Jonas, eles viram um mensageiro da paz. Mas quem lê o livro de Jonas, sabe que Jonas não é isso. Jonas para Nínive é um sinal de que Deus é misericordioso. Mas Jonas para os israelitas é uma dura repreensão sobre a omissão deles diante da missão que Deus lhes havia dado como povo. Nós vimos ontem aqui o apóstolo Luiz construir conosco, por meio do sermão de Estevão, a dinâmica de Deus para fazer de Israel sua comunidade, seu povo testemunhal.
Isso começa com uma promessa, uma partilha do coração de Deus a Abraão. Abraão, eu tenho um desejo, e eu vou fazer através de você que todas as nações da terra sejam benditas. Eu quero derramar a minha presença sobre as nações da terra. E é por isso que Deus chama Israel, para estabelecer com eles o compromisso de tornar isso uma realidade. E o que é o livro de Jonas para Israel? A declaração do mau gosto de Israel com o compromisso de outros povos. Porque Jonas é um nacionalista, um etnocêntrico. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Entre vocês e eu. Quando ele chega em Nínive, ele está com raiva. Ele quer o sangue, a cabeça daquelas pessoas. Para ele a mensagem é a hora da vingança. O momento em que ele terá poder para fazer tudo o que ele, em nome do seu povo, tinha vontade de fazer. Vingança. Por isso você que conhece o texto, quando vê o perdão de Deus chegar sobre Nínive, e encontra um homem completamente fora de si. Jonas pede a morte, porque viu um povo se arrepender. Então quem é Jonas? Um profeta que, segundo o texto, que a gente vai para o texto, quando Deus o chama para uma tarefa, ele escolhe fugir de Deus e da tarefa. Resumindo, Jonas escolhe um projeto próprio, uma cidade própria, usando o recurso de Deus, porque um profeta tem vida de Deus e recurso de Deus para fazer a vontade de Deus. Então ele pega o recurso dele, que é de Deus, e empreende um projeto próprio. O nome disso é idolatria, porque ele faz desse projeto o seu Deus. Eu quero ser sintético. E nós vamos ler no texto que é assim que ele se vê, dentro do ventre do peixe, quando faz sua declaração. Jonas é mau, Jonas é idólatra, e Jesus está repreendendo uma geração má e idólatra. Porque adúltero aqui é sinônimo de idólatra, é aquele que se deitou com outro. E Deus está dizendo, vocês se deitaram com outro, estão dizendo que eu é que sou do outro lado. Quando Jesus escolhe Jonas a falar aquela geração, ele está trazendo uma baita de uma repreensão, dizendo, cuidado, vocês pensam que a gente é do mesmo povo, mas não é. É possível ser do mesmo povo, mas se não tem o mesmo coração, não se realiza a mesma missão. Vocês têm o mesmo sangue, mas não têm o mesmo coração. Dizem que por ser filhos de Abraão estão na mesma missão dele? Não estão não. Me pedem um sinal. Me chamam de mau e adúltero ou idólatra. Geração má e idólatra. Só dou a vocês o sinal do paradoxal Jonas. Porque o que há em comum entre Jesus e Jonas? Só os 3 dias. Para Jesus, só os 3 dias. Jesus menciona os 3 dias. E portanto, essa semelhança, ela é exclusivamente, irmãos, quanto ao significado que os 3 dias têm na vida de Jonas. Porque Jonas, ao ser lançado no ventre do peixe, está vivendo uma experiência que Jesus compara com a sua morte, ou seja, a experiência do ventre, ela é um paralelo com a morte. Então o que há em comum entre os dois? A experiência da morte no desempenho, no cumprimento da missão, e o compromisso de Deus de fazer vir da morte aquele que em 3 dias esteve no ventre do peixe ou na terra. Essa é a única semelhança. A semelhança é quanto ao significado e ao desfecho. Significado à morte, desfecho ressurreição, extrair do lugar da morte. Mas não há semelhança nenhuma quanto à motivação, não há semelhança nenhuma quanto ao coração. Vocês estão comigo? Por isso Jonas é um paradoxo, porque ele é a demonstração que é possível pregar a mensagem de Deus e ver povos se converterem, e no final Deus dizer, você não tem o mesmo coração que eu. Porque os ninivitas virão a geração má e incrédula e dirão, a gente se converteu, vocês não?
A geração má incrédula se converteu pela pregação de Jonas, não pela pessoa dele. É isso que Jesus deixa como um desfecho. Lucas pega isso. Lucas omite os 3 dias na sua descrição. Ele vai chamar Jonas de sinal. Ele chama Jonas de sinal, ele não diz sinal de Jonas somente. Então é como se ele dissesse: aí, peguem a lupa, olhem um pouco mais de perto, geração má e incrédula, porque vocês acham que por ter a lei na boca de vocês, vocês são como ele. Mas testemunha não é só palavra, testemunha é palavra, paixão e poder. Existe muita ortodoxia por aí, na boca de gente que inclusive está indo aos povos para fazer catequização, não missão de Deus. Subjugar o ninivita dizendo: ei, torne-se sujeito ao jeito israelita de viver, seja nosso escravo. Fazendo isso em nome de Deus. A gente vai ao indígena e faz ele a nossa imagem e semelhança. Formata no nosso estereótipo evangélico e diz: que coisa bonita, o evangelho chegou aos ninivitas. E Deus olha para essa cena e diz: eles receberam o evangelho, mas não deveriam ter recebido vocês. Repito, há um paralelo de significado, morte, e de desfecho, ressurreição, mas não há paralelo de motivação. Eu ouso dizer, meus irmãos, que em matéria de motivação, o coração de Jonas era mais parecido com o dos religiosos daquela época do que com o de Jesus. E para isso, eu quero ir agora com você ao livro de Jonas. Mas eu peço que você olhe com muito carinho. Por quê? Porque olhar para Jonas não como uma historinha a ser contada, mas como um livro código, você verá na história de Jonas muitos sinais, além do próprio sinal dos 3 dias, que falam conosco. Eu não vou explorar todos, eu quero só alguns, porque estão nestes sinais uma dura exortação para nós. Eu preciso que você vá comigo a Jonas, entendendo que tudo em Jonas fala de missão, e se fala de missão, fala de martíria, do como não deveria ter sido, ou como deveria ter sido, o que Deus esperava e Ele não fez. Então vamos a Jonas, Jonas capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1, até o verso 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. A primeira coisa a aprender está na cabeça deste texto. Jonas, filho de Amitai. A palavra Amitai significa minha verdade, e Jonas significa pomba ou pacífico. Quem deveria ser esse profeta nomeado por Deus? Um pacificador, filho da verdade. Uma testemunha, um homem com um coração pacífico. Diz o nosso Senhor Jesus no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um filho da verdade tem um coração, não só uma ideia. O seu coração é de paz, mas não a paz que o mundo chama de paz, a paz da reconciliação. É a paz que não quer destruir o inimigo ou sobrepô-lo. Ela se humilha diante do inimigo, diante daquele que humilhou um dia. Ela dá outra face para dizer: Deus veio ao seu encontro em Jesus Cristo. Nós o humilhamos um dia. Eu me humilho para dizer: Deus está chamando você à reconciliação. A igreja evangélica brasileira, nos últimos 8 anos, tem admitido um discurso de ódio que é mais Jonas do que cristão.
Morre uma vereadora no Rio de Janeiro, alvejada por tiros, militante do movimento LGBTQIA+, e tem cristãos que celebraram a morte dela. Eu fico imaginando como nosso Senhor Jesus olha isso. Geração má e idólatra. Naquele mesmo capítulo, você pode lê-lo em casa, Jesus diz: pelo fruto se conhece uma árvore. E ele faz uma pergunta para eles: como vocês podem, sendo maus, dizer coisas boas? Jesus está dizendo que é possível ser mau dizendo coisas boas. A pergunta é de indignação. E ele diz: vocês serão julgados pelas vossas palavras frívolas. E sabe o que significa palavra frívola? A palavra vem do grego argon, que significa literalmente não obra. É uma palavra sem testemunho, ela é vazia. O que vocês dizem é verdadeiro, o que vocês vivem é uma falsidade. Isso vai julgar vocês no final. Quem é ele? A grande testemunha, a fiel testemunha. Alguém que diz e vive o que diz. O fruto é verdadeiro, e o seu fruto é martíria. Por isso ele diz: querem um sinal? Eu não vou tratar vocês como vocês me trataram. Eu vou ao coração da terra por vocês. A maldade de vocês não me penetra. Eu resisto à maldade pacificamente. Eu sou filho da verdade, entregue à morte, para que o mal não me possua. Vocês me chamam de Beelzebu. Encontrem mal em mim, ovelha muda indo ao matadouro por vocês. Não há nada mais violento do que o martírio para um cristão, do que dar a outra face. Meus irmãos, o mundo em ódio entra em colapso, pedindo: reajam. E é assim que as portas do inferno não prevalecem, porque a justiça vai entrando. Meus irmãos, por meio deste coração pacífico, embebido de amor de Deus, justiça é derramada na terra, porque por causa do ódio, o sangue do justo Abel foi derramado, e diz a Escritura: clamava da terra por justiça, mas o sangue do justo Cristo responde ao clamor de Abel. E agora o sangue do justo Cristo está sendo aspergido pelo mundo. Se o sangue de Abel clamava por justiça, o sangue de Jesus estabelece justiça. Mas como? Por meio de uma entrega, não de uma vingança. O pacífico filho da verdade recebe um chamado, verso 2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. O que me chama a atenção é que só a declaração fugir da presença do Senhor seria suficiente para dizer que Jonas não estava nem um pouco afim de obedecer. Mas por que especificar o lugar para onde ele foi? Para trazer para nós mais um ensino. Se o meu coração não está onde o coração de Deus está, eu rejeito a sua presença. Foi o que o AP disse ontem. Israel estava no deserto, mas o coração estava no Egito. Deus se sentiu rejeitado. O coração de Deus estava em Nínive e o coração de Jonas em Israel. Onde está seu coração? Tem gente aqui que Deus chamou para lugares e pessoas, mas o seu coração está perdido demais, amando Tarsis. E o que significa Tarsis? Os judeus daquela época acreditavam que Tarsis, hoje equivalente ao território da Espanha, uma região da Espanha, seria o fim do mundo. Jonas estava disposto a pegar o recurso de Deus e ir até o fim do mundo
para fazer a sua vontade. Algumas das doenças que nós adquirimos com o tempo são o nosso esforço terrível para ir até o fim do mundo fazer a nossa vontade. Agora a gente quer que Deus resolva o problema que a gente fez. Se Deus chamou você, meu irmão, falo a ministros agora. A minha pergunta é: onde você está? Você está no lugar onde Deus está? Onde Ele depositou o seu coração? Ou você está disposto a fugir da sua presença? Porque se fugir da presença, repito, era estar em Tarsis, então correr para a presença era estar em Nínive. Vocês estão comigo? Continuando a leitura, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meus irmãos, de onde ele pega essa embarcação? Jope, até Tarsis, são 3.000 quilômetros de distância. De onde ele estava, Jope, até Nínive, eram só 300 quilômetros de distância. A gente é assim. Está disposto a gastar tudo pelo que é nosso, mas nada pelo que é de Deus. Mas Rafa, só 300? É óbvio, a gente está falando de uma linha reta. Seria muito mais pelos caminhos da época. Mas o que eu quero que você entenda é que era muito mais caro ir para Tarsis do que ir para Nínive. Quem paga a conta da fuga é sempre você. Só que não se engane, você vai danificar muita gente ao seu redor. Você paga a passagem para entrar no barco, mas leva muita gente para a morte. Quando o livro Ama de Leite ficou pronto, eu me lembro que Luiz falou: mano, lê, faz uma dedicatória para a gente colocar no final. E eu fui tomado de um temor. Eu me lembro, mano, foram os dias que a gente se aproximou de você. E no caminho para lá eu falei para ele: eu queria poder encontrar alguns amigos do passado, entregar esse livro na mão deles antes que a cabeça deles fique branca e seja tarde demais. Porque o maior arrependimento de um homem de Deus é saber que ele gastou a sua vida conduzindo o povo para a morte, porque ele mesmo se perdeu no caminho. Os últimos dias para mim não têm sido fáceis. Eu tenho recebido notícias terríveis de amigos preciosos. Recebi a mensagem de um enquanto estávamos aqui. Não ouvi, só vi que ele me mandou um outro. Você pode ter pagado a passagem, mas o barco vai levar à morte muita gente. Não é só seu sacrifício não, como você acha. Isso aqui tem minha vida inteira. Isso tem o sangue de muita gente, não é só a sua vida inteira. Eu no seu lugar, eu pediria: me joguem fora desse barco para que pelo menos vocês se salvem. É melhor uma comunidade sem um pastor Jonas, que Deus a preserve, do que uma comunidade que afunde com um pastor Jonas. Irmãos, Jonas pensa estar fugindo da missão de falar a um povo, mas o barco é uma pregação para Jonas. Há uma declaração no texto. Segue comigo, por favor. O texto diz que, verso 4: o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Presta atenção, a expressão cada um ao seu Deus, ela demonstra que eles eram de povos diferentes. Em suma, porque os deuses
nacionais, eles eram deuses comuns. Por isso, quando Israel apostatava a nação inteira para um outro Deus. Cada um orar ao seu Deus significa que esse barco ele era cosmopolita. O cara fugiu de um povo, Deus botou ele num barco com gente de todas as nações, entre aspas, gente de um barco internacional. Você já percebeu que quem foge, quanto mais corre, mais perto está daquilo que repugna, no que diz respeito à missão? Enquanto você foge, a missão te acha. O problema é que isso não é bonito. Isso é a denúncia de Deus do quão irresponsável e mau você é. Porque enquanto os povos te perseguem, verso de número 6 ou 5, então os marinheiros cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Há um desespero nos povos. Lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado, dormia profundamente. Eu estou subindo na carreira, meu terceiro concurso. Eu converso com gente de outras nações, eu sou influente. Estou de boa, relaxando. Gritem cada um ao seu Deus desesperadamente. Busquem vocês suas próprias respostas. Eu estou bem aqui. Estou ganhando o mundo inteiro, perdendo a minha alma, mas eu vou pagar por isso. O dano é só meu, nunca é só nosso. Chegou-se a ele, verso 6, o mestre do navio, e disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Uma dormência que lhe possui a vida. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu em Jonas. Uma ironia absurda. Uma ironia absurda. Jonas tem uma seta em cima da cabeça dele. Ele podia ter tentado ir até o fim do mundo para fugir da missão que Deus confiou, mas Deus o acha. Jonas está numa embarcação sobre o mar, a caminho de Tarsis. Marinheiros, cada um clamavam ao seu Deus. É engraçado que Jonas está em um lugar que ele julga seguro sobre os mares. E eu disse para vocês, esse livro ele é carregado de significado. Os mares na Bíblia são muitas vezes, irmãos, uma simbologia dos povos. Isaías, Apocalipse, descrevem os povos em seu desespero, bramando como ondas do mar. Então, enquanto os povos estão alvoroçados, eu sigo tranquilo no meu barquinho, desde que nada me atinja. Igrejas inteiras pensando só em edificar o seu barquinho, enquanto os miseráveis desesperados o cercam. Comunidades que se envaidecem porque têm estruturas pré-prontas, que quando começam em cidades, elas já chegam na avenida principal com um som top, uma iluminação legal. Que barco maravilhoso! E que dane-se a fúria dos mares. Os pobres, eu não vou resolver o problema mesmo. O Brasil tem miseráveis demais, isso é responsabilidade do governo. Cada um que ore ao seu Deus. Nós estaríamos dispostos a pegar o dinheiro que gastamos do barco e depositar nos mares? É óbvio que não, porque no nosso projeto Tarsis, o povo que perece não tem espaço. A igreja brasileira é rica em um país de miseráveis, e a gente sente orgulho disso, meus irmãos. Os irmãos de Porto Velho estão em um prédio novo, louvado seja Deus, mas vocês são da Zona Leste.
Podem mudar de prédio, não se esqueçam dos pobres. Porque uma estrutura não pode ganhar o coração de quem é uma testemunha, a menos que você seja um Jonas. Isso serve para nós, porque o Senhor nos desafiará a estruturas, mas as estruturas servem ao propósito de dar aos mares uma mensagem de paz, e não de ser indiferente à dor das águas. Quem escutará o bramido das ondas? Só um profeta acordado, uma igreja acordada. Mas isso não é suficiente, irmãos. O que me escandaliza é que Jonas é despertado do sono, o pessoal está fazendo um culto maluco ali, cada um orando ao seu Deus, só que o culto não tinha pregador, e como ele é o cara que tem uma seta na cabeça, eles botam ele numa roda e extraem dele uma pregação. E aqui para mim é a beleza desse texto, porque as palavras elas não são só postas, elas são quase que escolhidas a dedo para compor Jonas. Verso 8: então lhe disseram, declara-nos agora. Quero parar aqui. A expressão declara-nos em hebraico é literalmente proclama-nos, anuncia-nos, ou se você preferir mais escrachadamente, prega para nós. Eu acordo o cara do sono e digo, por favor, prega para mim. Olha só, não é bonito que as pessoas tenham que arrancar de você a mensagem do Evangelho. Essa não é a ordem das coisas. Uma testemunha libera a mensagem, não espera que as pessoas arranquem. Alguns dos nossos testemunhos deveriam ser de vergonha. Uma, duas vezes alguém te encontrar no mercado e pedir para você falar, que lindo. Mas a pergunta é, você vive como alguém deitado no barquinho, sono da indiferença? Ou aquela pessoa que te encontrou no mercado é uma dentre muitas que você tem buscado nas ruas? E sabe o que é o louco? O esboço da mensagem é eles que montam, e a mensagem é completa. Porque o texto diz, primeira pergunta, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Sabe qual é a primeira pergunta para deles, para Jonas? Tem como se apresentar o seu Deus para nós? Diga-nos quem é Ele. Jonas, a gente tem a estrutura do sermão. Primeiro, diga quem é Deus. Segunda pergunta, qual a tua ocupação? A melhor tradução seria, qual é a tua missão, Jonas? Fale-nos do seu Deus e diga-nos qual é a tua missão. Já deu ruim, porque a minha missão era ir a Nínive e pregar o Evangelho, mas eu estou fugindo dele, e ele tem que falar isso. Jonas é denunciado pela fome dos povos, porque os povos têm mais fome do que ele. A próxima pergunta, de onde vens? Conte-nos a tua história. Lembra aí como foi que aconteceu com você? Você lembra o dia que ele te lembrou, que ele te resgatou? Conta para nós a tua história. A gente quer ouvir. A outra pergunta, qual é a tua terra? De que povo és tu? Fala-nos da tua identidade. Quem é você? Pelo amor do seu Deus. Arrancaram dele uma mensagem, meu irmão, enquanto o cara dormia. Há quanto tempo você não se preocupa em pregar para as pessoas com quem você convive há anos? Seus colegas de faculdade sabem quem é você? De onde você vem? Qual é a tua missão? Quem é o seu Deus? Ou você é conhecido porque você é um cara muito competente no trabalho? Porque preste atenção, qual é a tua profissão? Não é, hein, Jonas, o que você faz da vida? A gente está aqui quase morrendo, a gente queria conversar sobre profissão. Não se engane, a tua tradução ela não foi suficientemente eficaz. É qual é o propósito da tua vida? Porque quando a gente está morrendo, a gente quer saber o que te motiva a permanecer um dia a mais de pé. E ele tem que responder. Verso 9. Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. O resumo dessa história: eles jogam Jonas no mar, você já sabe. Um vento, o peixe o engole. Mas o texto diz que esse texto acaba com eles fazendo um grande culto ao Senhor, oferecendo sacrifícios a Deus no barco, porque Deus os livrou. Um profeta desobediente gerou um efeito maravilhoso. Presta atenção, não se engane. Seu coração pode estar errado, e porque efeitos positivos estão acontecendo ao seu redor, você acha que está tudo bem. Deus zela pelo seu testemunho. Nem que arranquem a mensagem de nós, mas isso não significa que a gente é testemunha. E caminhando para o fim, vem o dia dos 3 dias. Ele é engolido. E agora eu quero mostrar para você o coração de Jonas dentro do peixe. Verso de número 7, do capítulo 2. Vocês estão comigo, irmãos? Tenham paciência. Como eu disse, primeiro nós vamos alinhar o coração, para depois lidar com o poder da missão. Diz a Escritura: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Verso seguinte, é a declaração que deixa escancarada a situação do coração de Jonas. Aqueles que veneram vaidades mentirosas abandonam seu amor. Esse é o verso 8. Jonas está falando do povo do barco, em um cântico de arrependimento dentro do ventre. Se você preferir outra versão, os que se entregam à idolatria vã abandonam o Deus que lhes é misericordioso. De quem Jonas está falando, irmãos? Dele mesmo. Mas com voz de agradecimento te oferecerei sacrifícios, o que eu votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Irmãos, Jonas é um homem que, sendo mau, se entregou à idolatria. Ele é a materialização da geração a quem Jesus falava. Uma geração que a contragosto tem que ir falar aos povos. Mas Deus extrai de dentro daquele povo o seu mensageiro. Jesus, chamado Cristo. Esse tem o coração de Deus. Esse tem palavra, paixão e poder. Esse está onde o coração de Deus está. Esse ama o Senhor de todo o coração, e o Senhor o ama, ao ponto de dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ouçam-no. Este tem autoridade para chamar o poder da era vindoura e dizer: seja manifesto o reino de Deus aqui. Porque Ele não quer a cabeça dos seus inimigos. Misericórdia Ele quer, não sacrifício. Palavras do capítulo 12 de Mateus, se você quiser ler em casa. Jonas se lembra do Senhor, tinha esquecido. O verso 5 diz que ele foi expulso dos olhos do Senhor, ou seja, ele tem consciência da sua ruptura com Deus. E por que eu preciso que você entenda isso? Porque o fato dele ter sido vomitado também não é coisa boa. Ele vai a Nínive, e diz a Escritura que ele prega a mensagem em um dia, em uma cidade que necessitava de 3 dias para ser caminhada. Agora, meus irmãos, por favor, não dá para ver coincidência. Eu quero ler com vocês um texto. Abra sua Bíblia comigo, por favor.
Se Jonas é um homem de má vontade, a quem Deus diz, faça a missão, e ele a faz em parte, e mesmo assim o efeito é cumprido, não é assim a testemunha fiel do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Abra por favor Lucas 13, 29 e 33. Olha o que Jesus diz de si mesmo, e que compete a uma testemunha fazer. Lucas 13, do 29 ao 33, olha o que diz o texto. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu, ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, 1, 2 e 3 dias. Eu não vou recuar por medo, está me ameaçando, eu vou até o fim. Hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Eu estou disposto a morrer por Jerusalém, a minha Nínive. Eu não sou como Jonas, que faz serviço em um dia, mas Deus por misericórdia estende e faz resultado em 3. Repito, não ache que você é testemunha, porque a graça de Deus expande resultados para além daquilo que você tem feito. Fidelidade não se afere com resultados humanos, mas com a consciência em paz. O Deus a quem eu sirvo em minha consciência pura, diz o apóstolo Paulo. Você sabe, meu irmão, se você está a caminho de Tarsis e está dando tudo certo até agora, ou se você está onde deveria estar. Jesus não estava disposto a fugir. O que Jesus queria era derramar a presença sobre os homens, compartilhar o que ele conhecia, o testemunho de seu Pai que estava sobre ele. É o desejo dele que isso seja compartilhado com o seu povo, e por meio do seu povo com toda a terra. Nosso Senhor Jesus não é como Jonas, a quem Deus tem que perguntar no final do livro: você se importa mais com uma árvore que nasceu ontem e morreu hoje do que com gente? Eu não posso me importar com mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Você está com raiva porque eu perdoei eles? Jonas conhece a Deus só de letra, porque no capítulo 4, o final já da obra, ele faz a declaração que segundo ele é motivo pelo qual ele não queria ir para Nínive. Ele descreve quem Deus é, no seu acesso de raiva, momento em que ele diz, pode me matar, porque eu fui lá, preguei e eles se arrependeram. E aí no capítulo 4 ele diz assim, verso 2, ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Sabe por que eu fugi para Tarsis? Porque eu sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, que te arrependes do mal. Ele está com raiva por descer isso. Só que presta atenção, ele não sabe coisa nenhuma. Essa declaração é de Moisés. Quando Deus passa na fenda da rocha e ele tem aquela experiência da fenda, ele irrompe um cântico e ele declara isso aí. Isso e muito mais. Êxodo 34, versos 5 ao 7. Abre comigo. Essa é a revelação que Moisés tem na fenda, não a de Jonas, porque é possível repetir o que os outros disseram um dia, por revelação, isso afetar pessoas, mas não ter o mesmo coração de quem recebeu a revelação.
tem a lei na boca, mas não tem o coração de quem gerou a lei. Êxodo 34, versos 5 ao 7, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. E aqui ele vai descrever mais. A cabeça da declaração é a mesma de Jonas, é a experiência gloriosa que ele tem com Deus, naquele ambiente em que ele vai dizer no capítulo anterior: mostra-me sua glória. Tem muita gente repetindo ortodoxamente a verdade, sem ter coração de pomba. Isso não te faz filho da verdade, isso te faz um fariseu. Mas Jesus prometeu a quem não quer andar no coração de Jonas que sinais seriam operados. Prometeu onde, Rafa? No capítulo 12 mesmo, no alto da discussão, quando dizem: você expulsa por Beelzebu? Ele responde: se eu expulso por Beelzebu, vai chegar um dia em que os filhos de vocês vão fazer o que eu faço. E por quem eles expulsam então? Sabe o que ele está dizendo? Os filhos de vocês vão fazer os sinais que eu faço, porque tem o meu coração, e vocês vão ser obrigados a entender. O testemunho de Deus estava na boca dele. Ele prometeu sinais a quem tiver o mesmo coração. Mas a uma geração má e incrédula só resta o sinal de Jonas. E o sinal de Jonas é: ou você escolhe morrer a contragosto, para se tornar um vômito que no fim ainda gere algum tipo de misericórdia, ou como um grão de trigo você caia na terra, e como disse Jesus, no coração da terra. Porque a diferença entre Jonas e Jesus no sinal é que Jonas cai no ventre, mas Jesus no coração. O texto diz, vamos encerrar lendo? Mateus 12. Como eu falei, Jesus, na sua perspicácia, escolheu um paradoxo como sinal. Verso 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, quem ama o próprio ventre, no ventre será lançado. Mas assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Uma testemunha é alguém que Deus planta em algum lugar, no coração da terra, para morrendo não ficar sozinha, mas produzir fruto. Agora um Jonas é alguém que Deus esconde na barriga de um peixe, para que o que resta dele ainda gere algum benefício às nações. Ter a palavra correta não nos faz testemunhas. Uma testemunha é a junção de palavra, paixão e poder. E eu tenho no meu espírito o desejo de nessa manhã orar para que um alinhamento entre coração e poder aconteça. Eu sinto que essa é uma manhã de sinais, mas eles vão começar dentro de você. Dentro de você. Dentro de você. Dentro de você. É uma manhã de sinais que começam por dentro. Eu quero fazer apenas uma oração. Aí onde você está. Uma oração somente. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre nós o seu coração.
derrama sobre nós o seu coração. Nós não queremos ser uma geração má e adúltera. Derrama sobre nós o seu coração. E faça isso do jeito que você disse que faria. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, eu preciso de você porque eu preciso do seu coração. Eu quero ver como você vê, sentir como você sente. E tudo o resto será a sua maneira. Ah, meu Senhor, se quiseres que um paralítico ande, que um cego veja, que um surdo ouça, que o enfermo seja curado, que o canceroso seja livre, é para a sua glória. Mas derrama-me o teu coração. Eu não quero, Senhor, sair de Jerusalém com o coração que eu tenho, porque o meu coração ainda te pergunta: é agora que a gente vai dominar sobre os povos? É hoje que você vai restaurar o reino em Israel? Mas quando o seu coração cai sobre nós, ah, meu Senhor, não importa se a gente está no poder ou não, algo muda em nosso interior. A gente vai à casa do Cornélio, a gente come pão com a prostituta. O coração, Jonas, filho de Amitai, o pacífico filho da verdade. O pacífico filho da verdade. Esse é o nome que você escolheu nos dar. O nome de uma geração. Pacificadores. Os tais serão chamados filhos de Deus, filhos da verdade. Derrama sobre nós o teu coração, Senhor. O teu coração de amor uns pelos outros, o teu coração de amor por ti mesmo. Nós queremos amá-lo. Nós só podemos amar se você nos amar primeiro. E derrama sobre nós o teu coração de amor pelos povos. Eu não quero que os marinheiros arranquem de mim uma pregação, Senhor. Eu não quero. Ninguém toma a minha vida, ninguém vai arrancá-la. Eu mesmo a dou. Para traduzir o evangelho a alguma nação, a alguma etnia, para ver naquele dia algum povo, Senhor, resgatado para você, porque foi melhor ir a Nínive do que ir a Tarsis, porque a jornada de 3 dias foi feita, porque o sangue foi derramado e o testemunho aspergido. Derrama sobre nós o teu coração de amor, Senhor, pelos povos. Essa é uma manhã de alinhamento. Há ministros aqui, ministros nos vendo pela tela, Senhor. Alinha o coração desse companheiro, dessa companheira no Senhor. É melhor pular do barco e salvar nações inteiras do que permanecer em um barco que é completamente contrário à rota de Deus. Que o Senhor dê coragem a você para pular do barco. Que o Senhor dê coragem a você. Não é tarde demais. É melhor pular, nem que tenha que ir nado até Nínive. Mas é melhor pular tendo coração do que permanecer dormindo.
antes do poder da era vindoura, nós queremos a mentalidade, nós queremos o coração do reino de Deus. Espírito Santo, derrame-se sobre nós. Espírito Santo, derrame-se sobre nós, com toda a sua humildade, compaixão, com todo o seu, com a sua gentileza. Eu quero orar por sinais agora, Espírito Santo. Choreagadarabaia, suneregadaria, xeregada, sunegadai. Choreagadarabaia, choreagadarabaia, xetegadaço. Estes sinais seguirão os que creem. Uriabassuregadaia, xelagadarabasorega. Uriagadarabaia, xoteregadarabaço. Espírito de sanidade, de saúde. Espírito de sanidade, de saúde. Libera poder, Senhor, para além desse salão. Poder para além desse salão. Poder para essa pessoa que nos escuta ao redor aqui. Poder para levantar da cama. Poder para levantar da cama agora. Levanta-te da cama em nome do Senhor Jesus. Sejam quebradas as portas que te prendem. Saia desse quarto em nome de Jesus. Saia desse quarto em nome de Jesus. Saia desse quarto em nome de Jesus. Saia desse quarto. Jesus Cristo te dá saúde. Coloca nas mãos dos teus filhos, Senhor, sinais que têm endereço específico, sinais que têm nome específico, para tocar pessoas específicas nos próximos dias. A fim de que o Evangelho seja chegado a pessoas específicas. Um alinhamento de coração acompanhado de uma sinalização violenta do seu reino. Nós estamos devolvendo o Senhor para os mesmos lugares. Não carteiros, mas testemunhas. Palavra, paixão e poder. Palavra, paixão e poder. Palavra, paixão e poder. Palavra, paixão e poder. Nós deciframos o código Jonas. Nós não iremos a Nínive a contragosto. Deposita sobre nós o teu coração de amor. Palavra, paixão e poder. Que a misericórdia mova esse irmão. Não o desejo de ver algum sinal através de si. Misericórdia. E que a misericórdia o persiga, sinalizando o reino de Deus. Misericórdia caia sobre nós, para enxergar as mesmas pessoas com uma outra ótica. Uma outra ótica, uma outra ótica. Uma outra ótica.
Asperge esses irmãos, Senhor. Asperge esses irmãos. Asperge esses irmãos. Para que o teu testemunho seja atestado entre os povos. Ainda que tenhamos saído de dentro de uma geração má e adúltera, Senhor, nós queremos testificar de sua bondade. Só o Senhor é Deus. Nós queremos ser os filhos que testificam de que o teu testemunho é verdadeiro, o testemunho é fiel, dando a vida para que a tua vida seja honrada, na esperança de que ninguém pode calar a nossa voz. Nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte calará a voz de uma testemunha. Nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte. Tira o medo da morte. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Coragem, coragem, coragem. Nem mesmo a morte. Sem medo de perdas. Sem medo de perdas. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Só gente morta pode morrer. Só gente morta pode dar a vida por Cristo. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Essa é a nossa oração e o nosso compromisso, Senhor. Que seja devolvido aos lugares de onde viemos. Gente cujo interior tem palavra, paixão e poder. Não é mais preciso nos obrigar a pregar, nem nos constranger. Há um fogo cerrado em nossos ossos que não nos dá descanso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Faça o que Ele apraz, Espírito Santo, faça o que Ele apraz. Aqui está a tua comunidade de testemunhas, faz o que Ele apraz, faz o que Ele apraz, faça o que Ele apraz. Derrame-se, Espírito Santo, derrame-se, 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 derrame-se. É chegado a vós o reino dos céus, é chegado a vós o reino dos céus. Toda a potência da era por vir, todo o poder da era vindoura estão sob a sua autoridade, Espírito Santo. Derrame-nos o coração e o poder. Derrame-nos o coração de martíria. O coração de martíria. Derrame-nos o coração de martíria e a autoridade de martíria. O coração de martíria e a autoridade de martíria. O coração de martíria e a autoridade de martíria. Aleluia. Meus irmãos, a última coisa que eu quero fazer é um apelo e pedir para o apóstolo Luiz nos conduzir nessa intercessão final. Todos aqueles que depois desses dias querem se comprometer com ser testemunhas. Isso inclui você que recebeu um chamado específico ou não. Se você quiser vir aqui à frente e se ajoelhar no corredor onde você está, porque nem todos conseguirão se ajoelhar aqui. Se você quiser vir e ficar de pé, enfim, o modo é seu. Mas todos aqueles que entendem que precisam dar uma resposta objetiva, de alinhamento ao que foi dito nesses dias. Você quer se comprometer com o movimento de Deus entre os povos, o Deus peregrino. Está disposto a ser usado em qualquer lugar e a ser levado a qualquer lugar. Rafa, eu ainda não estou pronto para tudo o que isso significa. Mas você tem prontidão? Se sim, corresponda. Quem aperfeiçoa é Deus. Nós só precisamos ter prontidão. Se não der para chegar aqui na frente, ajoelhe-se ou erga sua mão onde você está.
Para concluirmos essa conferência, esse nosso ajuntamento, eu queria terminar com as palavras do apóstolo João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, onde ele vai dizer o que aconteceu para que ele descrevesse a revelação que ele recebeu. E ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar. Eis-nos aqui, Senhor, prostrados aos teus pés. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, e a nossa atitude aqui externa, simbólica, é para tentar traduzir a disposição do coração. Faça cumprir em nós a tua palavra, seja o que for, custe o que custar. Encontre em nós, Senhor, corações alinhados com o teu, apaixonados pelo que você é apaixonado, então derrame o poder necessário para que deixemos de ser, Senhor, pessoas apenas que querem realizar seus desejos e sejamos transformados agora em tuas testemunhas. Nós oramos todos juntos nessa manhã. Produza nesse ajuntamento martíria em nós, martíria em nós, martíria em nós, martíria em nós. E ao nos levantarmos daqui hoje, que se levantem homens e mulheres dignos de serem enviados para as ilhas de Patmos desse tempo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Nós oramos aqui juntos, Senhor, declarando: eis-nos aqui, a nossa vida está em suas mãos, cumpra em nós o teu querer, em nome do Senhor Jesus, e no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Levante-se, levante-se, levante-se como testemunha. Levantem-se testemunhas, levantem-se testemunhas, levantem-se testemunhas. Não temam mais pelas suas próprias vidas, não temam mais pelos sonhos e ambições pessoais. A glória dos filhos é a glória de Deus. A glória dos filhos é a glória de Deus. Essa é a glória da família que Deus está fazendo entre nós.